ministrada, o conteúdo dela é muito parecido da vez que foi ministrado no ano passado e eu pretendo aproveitar muita coisa aqui do conteúdo, tá? Pra quem não me conhece, eu sou Álvaro Takeomori, sou professor do curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Química, na área de Química Orgânica. Minha linha de pesquisa é muito mais voltada à síntese orgânica, então por isso que eu estou dando foi escolhido para ministrar essa disciplina. As aulas serão sempre às terças e quintas, se possível. Todas as aulas serão síncronas, tá? Com exceção das avaliações. As avaliações serão não serão muito exigentes, geralmente são trabalhos que a gente passa, né, em cursos de pós-graduação. Eu sempre vou lançar o link do Meet no Classroom, creio que vocês acessaram por lá, vocês recebem um e-mail, né, quando tem um aviso. E eu vou tentar gravar e disponibilizar no YouTube para aqueles que não conseguirem assistir essas aulas síncronas. Então elas serão gravadas. Tem algumas aulas já gravadas da turma anterior. Eu estou tentando gravar agora em 1080p para ver se melhora um pouco a qualidade das aulas. Hoje vai ser coisa bem simples, é uma apresentação bem geral, né? Só para ajudar a contextualizar um pouco a importância da síntese orgânica. A gente vai explorar alguns fundamentos básicos, então não vou pegar muito pesado hoje, mas vai ter aulas que vão ser bem pesadas e algumas aulas que, se tudo der certo, a gente vai tentar fazer algo mais interativo, né? Algo mais dinâmico para essas aulas remotas. Bem, a gente está aqui hoje na apresentação da disciplina. A aula que vem vai ser um apanhado dos 6 pilares. Esses 6 pilares, na verdade, é um artigo do Journal of Chemical Education. Eu não sei se já está lá no material do Classroom, mas é uma proposta de abordar a química orgânica explorando apenas 6 conceitos fundamentais, que com eles você consegue seguir qualquer disciplina de química orgânica a princípio. A gente vai fazer uma revisão também de estereoquímica. Estereoquímica é muito importante hoje em dia na síntese orgânica. A maioria das sínteses feitas, principalmente as mais modernas, pessoal, elas são, que a gente fala, estereosseletivas, né, de modo geral. Então, se você tem compostos isômeros, seja ela estereoisômeros, isômeros constitucionais, qualquer tipo de isomeria, né? Quando você tem uma reação que leva à possibilidade de gerar isômeros, as reações mais modernas evitam a possibilidade de você formar mais de um produto indesejado. Essa ordem aqui provavelmente não vai ser seguida, tá, pessoal? Já vou adiantando porque eu percebi que da vez passada ficou muito... Eu acabei mudando um pouco, né? Você vê que de estereoquímica já foi direto para retrossíntese, mas talvez eu comece falando um pouco mais sobre os fundamentos de síntese, né? Como desenhar, o uso de... Na verdade tem um pouco aqui já, mas para falar um pouco de retrossíntese já direto, assim, é meio uma mudança bem brusca. Eu vou ver se eu consigo alterar um pouco aqui, deixar um pouco mais branda essa transição. Aí a gente vai falar bastante de retrossíntese, que é uma ferramenta utilizada na década de 90 para a gente planejar uma síntese. A gente vai ter um feriado, depois a gente vai ter uma outra aula de retrossíntese, parte 2, parte 3. Então essa aula de retrossíntese vai ser dividida em 3 partes. Depois a gente vai perceber que essa parte teórica de retrossíntese, muitas associações e organizações transformaram esses conceitos que a gente vê no papel, a gente aplica no papel e transformaram isso em ferramentas digitais. A gente tem o SciFinder, que é muito utilizado entre grupos de síntese. A gente tem o Reaxys, que era bastante usado aqui no Brasil, mas eu acho que acabou a assinatura. Então a gente vai explorar muito mais o SciFinder hoje. Hoje não, nessa aula de atrás. Depois, se demandar outra aula, a gente faz outra aula de retrossíntese, principalmente utilização de ferramentas. Depois a gente passaremos para reações NOME, que é o que a gente costuma chamar de do inglês Name Reactions. Era uma maneira de a gente estudar as reações, uma maneira de classificar as reações. Hoje em dia está caindo um pouco em desuso, mas até uns anos atrás era bastante usado, era uma maneira de a gente organizar todas as reações através do nome do inventor. Só que se vocês perceberem, a grande maioria desses nomes nomes masculinos
e de pessoas europeias ou americanas, né? Então tem pouca representatividade, né? Hoje em dia a gente fala muito de representatividade, então por isso que esse name UX está ficando cada vez menos usado. Mas a gente vai explorar um pouquinho e depois a gente vai para as sínteses clássicas, tá? O objetivo principal dessa disciplina é a gente explorar algumas ferramentas de síntese, exemplificar algumas sínteses bastante interessantes, para que vocês tenham uma noção do que era feito nas décadas passadas, né? Na década de 60, 70 a síntese já era bastante sofisticada. Teve um boom nos anos 80, nos anos 90, e hoje em dia as sínteses estão também parece que atingiu um auge, mas a gente está vendo aí algumas metodologias de síntese cada vez mais multidisciplinar, utilizando robótica, utilizando engenharia, utilizando ferramentas computacionais. Mas a gente vai explorar as sínteses clássicas, aquelas que foram feitas no laboratório. E aí a gente vai ter uma atividade para nota que eu provavelmente vou entregar um pouco antes, no dia 31 de março. Depois dessa atividade aqui não teremos aula, vocês só vão receber a atividade para ser entregue. E aí no segundo bloco a gente vai explorar as ferramentas de catálise, alguns aplicativos de síntese, que essa aqui é feita a gente pode usar pelo celular, o Chemistry by Design. Tem uma outra ferramenta de síntese que não está aqui, que vai ser o próprio o Reaction Flash, desculpa. A gente vai explorar bastante também. Teremos mais um feriado para descansar. E depois aqui são as tendências mais atuais de síntese orgânica. Hoje se fala muito em síntese em fluxo, né? O que a gente chama de flow chemistry. Tem a microfluídica, que também está atrelada a essa química de flow chemistry. Tem a síntese eletroquímica, tem algumas tendências que eu não sei se vão vingar ou não, tá? Mas tem falado muito em síntese remota, né, que é a síntese feita por robôs. Então, que hoje em dia está começando a substituição do químico mesmo. Eles estão substituindo por robôs para fazer as sínteses no laboratório. Aí você pode fazer isso de modo remoto. Você pode mandar fazer a síntese para você. Então, só que você tem que pagar, né? E aí a gente vai ter a avaliação final, algo mais simples, não tão complicado. E para quem faltar nessa última avaliação ou na primeira, com justificativa vocês terão direito à avaliação substitutiva. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem colocar no chat ou levantar a mão aí pelo... Pessoal, bibliografia, como a gente não tem acesso à biblioteca ainda, eu estou sugerindo alguns sites, tá? Esse aqui é o que aparece mais nas ferramentas de busca, o que sai mais resultado é desse site. Ele está é um site um pouquinho antigo e desatualizado, eu acho, tá? Mas vale a pena vocês acessarem de vez em quando para achar alguma informação a respeito de reações. É um portal que tem bastante reações nome, tá? Tem bastante coisa de reações nome. Tem tipos de reação, que é importante, tipos de reações, algumas coisas de mecanismos e referências também importantes. Ele é bem... quebra bastante o galho. O Sim Archive eu não acesso muito ultimamente, mas ele está mais relacionado. Eu gosto bastante deles de sínteses totais. Então, a base de dados bastante interessantes para Total Synthesis, tá? E você pode procurar por autor ou por nome da molécula. Existem outros aqui que eu vou sugerir para vocês. Depois eu passo o PowerPoint dessa aula de hoje. Acredito que é o mesmo de 2021, tá? Uma das aulas a gente vai explorar o Chemistry by Design, que é um aplicativo desenvolvido pela Universidade do Arizona. Muito bom. Vira e mexe quando eu tô, sei lá, tô num consultório, tô esperando alguém, né, eu tô em algum lugar e não tenho acesso ao computador, eu fico no celular. Vira e mexe eu
explora um pouco esse aplicativo. Tá? Dá para usar pelo PC, né? Pelo browser, mas também tem um aplicativo dedicado e ele é sempre atualizado. Tá? E é um aplicativo muito bom. A gente vai dedicar uma aula para ele, tá? Na aula de ferramentas de retrosíntese ou de síntese. Eu acredito que o site mais importante, se tivesse que escolher tá? Uma ferramenta importante online para a gente estudar, seria esse aqui, o Organic Chemistry Data. Tá? Eu vou clicar nele aqui, ver se eu vou conseguir abrir. Então a gente tem aqui, esse portal foi criado pela divisão de Química Orgânica da Sociedade Americana de Química. Ele é bem extenso, é uma base de dados bastante extensa, tem de tudo que vocês possam imaginar relacionados à química orgânica. Ele tem essa tela inicial, mas a gente pode explorar pelo menu, tá? Ou clicando em algumas dessas ferramentas aqui, que vai aparecer uma busca lateral, tá? Então a lista basicamente é essa, tá? É uma base de links, muitas vezes voltados à educação, tá? E tem de tudo, pessoal. Então, creio que tem alunos aqui que façam... Alguém que deve trabalhar com produtos naturais, tem coisas de base de dados de ressonância, teoria, tá? Alguns links úteis que ensinam alguns conceitos que pode ser que vocês não estejam muito à parte, mas tem de tudo, pessoal. Então, tem desde abreviações relacionadas às reações. Você quer estudar reações, né? Então, tem vários links de outros sites, de outras universidades, de outras instituições. Então, tudo relacionado a reações estão aqui. Name reactions, sínteses totais, dados químicos. Então, dados propriedades químicas, né? Tem desde energia de ligação, reatividade nucleófilo eletrófilo, propriedades solventes, tabelas periódicas, fontes de dados espectroscópicos, ressonância, né? Que é uma das ferramentas que a gente mais usa no laboratório de síntese, espectrometria de massas, ultravioleta, infravermelho, tá? Bases de dados de espectros. Existem bases de dados de espectros, acho que o SDBS é bastante conhecido. O ChemSpider também tem alguns dados de espectros. Então, muitos links aqui vão levar a outras bases, né, extensas também, tá? Exercícios para quem quer estudar um pouco, né? Ressonância magnética, RMN. Coisas relacionadas a compostos orgânicos, nomenclatura, estereoquímica, né? Tópicos relacionados a organometálicos, outras bases de dados. Então tem muita coisa. Eu acho que esse aí é o mais completo de todos. Estão todos em inglês, tá? Referências a respeito de segurança, então talvez algumas coisas de laboratório, né? Que é sempre bom a gente dar uma olhada de vez em quando. Descartes, SDS, tá? E assim vai. Sociedades químicas, tem as sociedades americanas, canadense, tem a Royal Society, que é a inglesa, a britânica, desculpa. E aí tem várias outras associações, tá? Fontes de literatura. Organic Reactions é um site... O Organic Synthesis eu gosto muito, é um site muito bom, tá? Depois a gente pode explorar também esse site aqui. Técnicas de laboratório, tá? Então, caso alguém tenha alguma dificuldade, tenho dificuldade de fazer cromatografia ou recristalização, ou fazer síntese, reações na ausência de umidade, que é muito comum, como degasificar solvente, reveladores de TLC, então quem trabalha com síntese usa muito TLC, softwares, ChemDraw. O ChemDraw hoje ele tem a versão via browser, então você não precisa comprar mais o ChemDraw. Tem o Marvin Sketch, eu não sei se ainda funciona, mas tem algumas ferramentas aqui de ChemDraw, tá? Tem até templates de ChemDraw coloridos, bastante bonitos.
Vale a pena vocês passarem um dia aqui explorando isso aqui, tá? Ferramentas para professores, estudantes, coisas mais voltadas à divulgação científica ou coisas mais voltadas aos fundamentos. Resumos de cursos de química de outras universidades, de Harvard, do professor David Evans, Christina White, bastante conhecida também. Alguns PDFs, talvez, de alguns professores bastante conceituados. Notas de seminários de grupo. Esse aqui do Phil Barron, um dia a gente vai explorar também, que esse aqui é muito bom também. Tem seminários de tudo quanto é assunto de ciência praticamente. O grupo dele é gigante. E tem de outros grupos, o Sarpong também é outro pesquisador muito conhecido. Do Macmillan, né, que ganhou. Aí tem vários outros links, pessoal. Vale muito a pena. É da divisão da Química Orgânica dos Estados Unidos, então é bastante confiável. E eu uso bastante, principalmente para montar aula, para procurar alguma informação. Beleza, Arnaldo, então vamos seguir em frente. A aula vai ser, já falei, 50 minutos, tá? A minha ideia é não ficar, pelo feedback que eu tive em 2021, eu acho que eu fiquei falando muito e os alunos participaram um pouco. Tirando a aula de hoje, vamos ver se nas próximas aulas a gente tenta colocar vocês mais participantes, né, participativos nas aulas de síntese. Então vamos lá. Bem, hoje não é para relembrar conceitos de química orgânica, tá? Minha ideia é que se vocês perceberem, tentarem resumir ao máximo o que eu preciso saber para seguir essa disciplina, talvez isso que eu vou mostrar agora ajude bastante. Então, para quem nunca teve aula de orgânica faz muito tempo, ou para quem que fez outro curso e o curso de orgânica foi pequeno, foi fraco, eu vou mostrar aqui algumas ferramentas, algumas regras que vai ajudar muito a entender a síntese orgânica. São 3 conceitos, 3 regrinhas básicas, tá? Que tem a ver com química estrutural. E a quarta regrinha está muito atrelada aos 6 pilares, então eu vou dedicar isso aqui a uma aula. Mas os 3 principais conceitos, regrinhas, desculpa, é usar as setas de maneira correta, balanço de carga e a regra dos 8 elétrons, pessoal. Regra do octeto, tá? Se vocês prestarem atenção nessas 3 regras e na hora de exercitar, né, muitas vezes vai ter A mais B e eu vou perguntar para vocês o que vai dar. A e B são reagentes orgânicos. E aí você não vai saber se A ataca B ou se o B ataca A, se o B vai fazer uma ligação com A, se o B vai tirar um hidrogênio de A, se o A vai tirar um hidrogênio de B, se eu vou ter uma substituição nucleofílica, A vai reagir com B e vai expulsar um átomo de B, se o B vai reagir com A, vai expulsar um átomo de A, e assim vai. Então, isso tudo está atrelado aos 6 pilares e usar corretamente essas regras aqui, e cumprir essas regras, né? Então, a primeira coisa é saber usar setas. Setas, pessoal, pode ser uma coisa muito estética, mas na hora de a gente colocar a síntese de uma maneira mais lógica, mais racional, a gente tem que usar essa seta. O que eu mostrei aqui até agora foi essa seta simples aqui, de A para B, por exemplo, tá? Essa seta aqui é uma seta de transformação, certo? A está virando B. Existe a seta de equilíbrio, A em equilíbrio com B, tá? Existe, que não é muito usado, essa dupla seta, tá? A gente chama isso de dupla meia seta, né? A equilíbrio com B. Para quem não teve um curso de química tão bom, a gente não fala que A e B não significa equilíbrio 50%, pessoal, tá? Vai depender muito das constantes de velocidade de A para B e B para A. Pode ser que o equilíbrio seja assim, tá? Ou assim. O importante é que as concentrações se mantenham. Mas isso não significa que é um sistema estático também, tá? A está virando B e B está virando A. Tá? Então, nesse sistema dinâmico, eles acabam atingindo uma certa concentração. E quando a concentração é constante, seja assim, assim ou assim, significa que eles atingiram o equilíbrio. Mas, no ponto de vista de reação, A está virando B constantemente e B está virando A. Existe essa outra que não é muito utilizada,
Mas é mais para mostrar que A pode virar B e B pode virar A, mas não necessariamente eles vão estar em equilíbrio. Tá? Então A pode ser transformado em B e B pode ser transformado em A. Tá? Só para mostrar que existe a reversibilidade, é uma reação reversível. Mas o uso de setas que eu quero mostrar aqui são um pouquinho mais diferentes. Existe uma outra seta que é essa daqui. Alguém sabe que tipo de notação é essa daqui? Pode escrever, eu falo aí, pessoal. Essa daqui. Isso. O Leonardo colocou aí ressonância. Pois é. O que é ressonância? Isso eu vou falar na aula que vem. Isso faz parte de um dos 6 pilares que eu coloquei lá no começo da aula. Um dos 6 tópicos importantes para a gente conseguir entender essa disciplina. Tá? A e B, na verdade, não existem. O que existe, na verdade, é... A e B, na verdade, são o que a gente chama de contribuintes de ressonância. Certo? Se eu colocar aqui... Eu vou ter que apagar, pessoal, para colocar um exemplo. Se você tem um ácido acético, desculpa, o acetato, tá? Acetato, isso aqui. Esse ânion acetato não existe. O que existe é uma combinação dessas duas estruturas contribuintes de ressonância. Essa carga negativa é uma carga formal -1. Ela significa que eu tenho um par de elétrons desemparelhados. Existe uma formulinha que, quando você contabiliza os elétrons desemparelhados e os elétrons que estão fazendo a ligação do oxigênio, a partir do número de elétrons da camada de valência, você percebe que existe uma carga, um par de elétrons sobrando. Né? O oxigênio faz 2 ligações. Se tiver um par de elétrons, se tiver só uma ligação e um par de elétrons não fazendo ligação, significa que ele tem uma carga formal -1. Por isso que a gente coloca a carga menos no oxigênio. Existe um movimento, né, para a gente desenhar estruturas contribuintes de ressonância, que é mexendo o par de elétrons. Eu já estou dando spoiler aqui do movimento de setas, uso de setas curvas, mas para mostrar que essa carga negativa fica, esse par de elétrons fica desemparelhado, fica tanto nesse oxigênio como no outro oxigênio. Só que essas duas estruturas não existem. O que existe é o híbrido. Tá? O híbrido é o que mais representa, que mais chega perto na estrutura de ressonância. A gente mantém as ligações simples, as ligações sigma, e a gente coloca um pontilhado para representar que a dupla ligação ora está aqui, ora está aqui. Tá? Alguns livros representam como a gente tem uma carga para ser dividida em 2 oxigênios. Alguns livros colocam menos meio, os mais antigos colocavam menos meio, mas você pode usar a notação de delta minúsculo, que representa uma carga parcial, certo? A carga não está inteiramente nesse oxigênio e não está inteiramente nesse oxigênio, tá? Uma carga parcial significa que é uma carga deslocalizada. Então a carga negativa, tá, a gente fala muito esse termo deslocalizada. Ela está nos 2 oxigênios. O que é uma carga localizada? Negativa. Vamos pegar, por exemplo, um etóxido. Vamos supor que você pegou etanol e tirou jogou uma base bem forte e tirou o hidrogênio do OH aqui do etanol. Isso aqui é o ânion etóxido. Tá? Então você tem a carga localizada, ele não entra em ressonância. Tá? Então esse aqui seria um outro caso aqui. Certo? Continuando ainda essa regra, que eu acho bastante importante, agora vamos ver as setas curvas. Tá? Se vocês lembrarem nas aulas iniciais, para quem teve um curso de Química Orgânica bom, existe uma reação que a gente chamava de substituição nucleofílica. Na substituição nucleofílica, a gente estudou 2 tipos principais. A gente abrevia como SN, a gente teve o SN1 e a gente tem o SN2. Né? É uma das primeiras reações dos cursos introdutórios de Química Orgânica. Né? A SN1 ela é caracterizada pela formação do carbocátion e ela é feita em 2 etapas. E aqui a SN2 é caracterizada pelo fato de ocorrer em uma etapa só.
Então você precisa, como o próprio nome, nucleofílica, você precisa de uma espécie rica em elétrons. E você precisa também ter uma espécie, um substrato, que eu vou colocar dessa maneira bem simplificada, com X aqui. Esse X pode ser um halogênio ou um grupo de saída bastante fácil, um bom grupo de saída. Eu vou explicar aqui. Nessa reação, o que a gente vai ter aqui? Eu já estou adiantando um pouco da aula que vem, tá, pessoal? Que é impossível dar isso aqui sem dar a parte. Halogênios geralmente são mais eletronegativos que o carbono. Então existe uma ligação covalente polar aqui, certo? O que acontece aqui? Usar a seta curva é usar adequadamente, principalmente para ataques, para reações. É saber quem está atacando. Então, geralmente, quem ataca quem? Geralmente o rico ataca esse carbono que está pobre em elétrons, porque a maior parte do par de elétrons está no X, está no halogênio, que é mais eletronegativo. Então, uma regra que eu acabo criando com os alunos é que o rico ataca pobre, falando de modo bem geral, tá? Então, o rico elétron, ou seja, que está com um par de elétrons a mais, ele ataca o pobre. Quem que é o pobre aqui? É esse carbono que está ligado a um átomo mais eletronegativo. A nuvem eletrônica está mais no X. Então a gente faz essa seta aqui, ó. Tá? A seta sempre vai partir do rico e vai para o pobre. Vocês querem ver outro exemplo? Deixa eu usar a borracha aqui. Reação ácido-base, que é outro tipo de reação bastante comum. A gente vai explorar muito, praticamente dois tipos de reação, tá? Reação nucleófilo-eletrófilo e reação ácido-base. São os dois tipos de reações principais, tá? Qual que é um ácido que a gente conhece bastante? H+. Qual que é uma base que a gente conhece bastante? OH-, tá? Estou resumindo bastante aqui estou simplificando a equação, desculpa. Então aqui a gente tem a base, a gente tem um ácido. Existem vários outros tipos de base, vários outros tipos de ácido que a gente vai estudar. Mas se a gente usar a seta curva para representar o ataque, quem está atacando quem? Quem é o rico? É aquele que está com pares de elétrons sobrando. Então a base geralmente é a espécie mais rica em elétrons. E o ácido vai ser a espécie mais pobre em elétrons. Então essa seta curva, que é muito usada para descrever mecanismos de reação, ou seja, a maneira que a reação está acontecendo, sempre vai mostrar que vai partir do rico atacando o pobre, para dar o quê? Para dar água. Certo? Professor, você mostrou uma seta curva agora há pouco na ressonância. Então, isso é para reações, e quando a gente usa para estrutura de ressonância, né, ou para movimentos de elétrons, geralmente é usado para usar par de elétrons se movendo, né? A gente viu lá atrás o acetato. Qual que é o caminho correto aqui? É daqui para cá ou daqui para cá? A seta sempre vai do excedente de elétrons, né? A carga sempre parte da carga negativa, a princípio. E aqui eu vou usar o par de elétrons isolado, desemparelhado, para fazer uma dupla, certo? Só que aí a gente já está permeando a próxima regra, que é a regra do octeto. Esse carbono não pode ficar com 5 ligações. Se eu fizer uma dupla, esse carbono vai ficar com 5 ligações. Então eu preciso usar outra seta curva para representar a quebra, tá? Então eu estou movendo o par de elétrons para formar dupla, ou também para quebrar dupla. Então eu quebro esse par de elétrons aqui e eu ponho na direção do átomo mais eletronegativo. Então a direção vai, enquanto que aqui vai para carga parcial positiva ou para cargas positivas, no caso de ressonância vai na direção do átomo mais eletronegativo. Então vai para o oxigênio. Então aqui eu estou usando duas setas, tá? Uma seta curva para formar uma dupla e uma seta curva para mostrar a quebra da dupla ligação para virar uma carga negativa.
Então isso aqui é um típico SN2. Voltando aqui. Existe aquela reação que é a SN1. Eu vou ter que apagar de novo, pessoal. Tem pouco espaço. Alguém levantou a mão? Tudo bem, professor? Oi, Renan. Nesse exemplo que tu explicou agora, na verdade, aquele elétron ali, o primeiro, da primeira seta, ele fica ali, né? Por isso que ele é um híbrido, né? A ligação dupla vai se desmanchando e se montando. Mas não é que eu entendi que o elétron que está ali no oxigênio, ele ia caminhando na molécula, mas na verdade ele só está desmanchando a dupla, seria isso? Esse tema de desmanchar a dupla. Desmanchar aquela ligação, né? É. É que eu tô usando um conceito. É porque senão a gente vai aprofundar muito na teoria dos orbitais. Se eu explicar. Eu estou usando o elétron aqui como partícula. Estou usando sempre bolinhas. Né? Se eu usar a teoria ondulatória do elétron, você vai entender um pouco mais por que essa carga negativa está nos dois oxigênios. Tá? Tá, entendi. Envolve muitos orbitais p. Tá, Então, não, sim. então se você lembrar aqui, não queria ir para esse lado aqui, mas se a gente Não, mas não tem problema, professor. é Eu agora lembrei, entendi ele se movimenta porque tem o orbital, né? isso, Eu estava pensando como partícula, assim. é, vai, a gente mostra aqui, para mostrar aqui, né, no ânion acetato, é que se a gente usar o ânion acetato como reagente, a gente pode usar tanto esse oxigênio como o outro oxigênio, tá? Por exemplo, se esse deixa eu ver se eu entendi melhor a sua pergunta. Se a gente usar esse acetato para reagir com alguma coisa positiva, por exemplo, um H+, mesmo, vai, só para não complicar muito, certo? Qual oxigênio se usaria para atacar o H+, né? Seria o que tiver a carga negativa, certo? Mas como eu falei que essas duas espécies não existem, tanto faz você usar o oxigênio de cima como de baixo para atacar o H+, tá? Então isso é mais para explicar um pouco sobre ressonância, tá? Obrigado, professor. Nada, eu que agradeço. É, o que eu precisava falar aqui, que existe também o uso da seta curva para explicar quebras de ligação, tá? Não só quebras de duplas, mas quebras de ligações simples. Isso a gente vê bastante em SN1. Só que antes de chegar no SN1, só para fazer uma correção aqui, que quando você faz um ataque no SN2, esse carbono está com o octeto completo. Então ele vai ficar com 5 ligações. Então eu esqueci de colocar a quebra da ligação aqui, tá? Que faz parte da outra regra. Então, tudo bem, você vai acertar a seta curva, mas você tem que ver se realmente acaba aqui um mecanismo. Tá? Síntese orgânica tem muita coisa de mecanismo. Entender como que a reação acontece. E para a gente visualizar no papel como a reação acontece, a gente tem que acertar, usar corretamente essas setas. Tá? Então essa quebra aqui é uma quebra de ligação simples, que também acontece em SN1. Em SN1, a primeira etapa é a saída do grupo de saída, que a gente costuma falar, né? E essa saída, ela é simplesmente representada por uma seta. Eu quebrei uma ligação polar aqui, tá? Isso vai levar à formação do carbocátion mais a saída do grupo de saída, certo? Então, seta curva também serve não só para representar ataques, mas também para representar estruturas de ressonância e quebras de ligação, certo? Tudo isso para explicar um tipo de seta, que foi essa seta curva aqui. Então, geralmente vai se referir ou um par de elétrons, ou uma ligação π, certo? Ou até mesmo uma ligação simples sendo quebrada. Mas existe outra notação, que é a meia seta, tá? Parece um anzol. Isso vai se referir sempre a um elétron, tá? Ou, se você tem uma ligação dupla,
e você faz uma seta desse tipo assim, tá aparecendo um rostinho, na verdade o que eu estou querendo fazer é quebrar a ligação e colocar um elétron em cada átomo. Vamos colocar aqui uma ligação dupla B, significa que eu quebrei a ligação e cada elétron foi para um lado, certo? Então essa seta inteira representa numa dupla ligação. Se eu fizer uma seta para cá, por exemplo, o que está acontecendo? O que é uma ligação, um tracinho? É um par de elétrons. Significa que o B ficou negativo, porque ele ganhou um par de elétrons, foi para ele, e o A ficou deficiente de par de elétrons. Aconteceu isso. Dependendo da eletronegatividade de A e B, eu posso ter uma clivagem para cá. E aí o que eu tenho? A menos, B mais. Então são tudo parecendo linguagem matemática que eu estou fazendo aqui, né? Só que são as formas de representar, tentando racionalizar um pouco isso aqui, tá? Agora se eu tiver uma ligação simples e a seta vai para A, por exemplo, então significa que eu quebrei a ligação e eu gerei duas espécies. Então se eu tiver uma seta curva para o B, significa que o par de elétrons representado por essa ligação covalente foi para o B, e aí o B ganhou o par de elétrons. Isso tudo aqui é importante porque em mecanismos a gente vai ver muito essa seta indo para um lado para o outro, tá? A gente vai ver muito seta curva. E essa aula de hoje é mais para tentar esclarecer um pouco mais o uso dessas setas, tá? Essa seta em anzol a gente vê muito em reações radicalares. Então, quem trabalha aí com polímeros e faz síntese de polímeros via radicalar, provavelmente vai ter que usar essa notação para representar como que um polímero é formado. As reações de polimerização existem de diversas maneiras. Existem reações de polimerização iônicas ou radicalares, a princípio. Tá? Existem outros tipos também. Mas se você usar radicalar, você tem que usar a notação de um elétron, certo? E aí a seta é representada com meia seta curva. Meia seta curva para representar que um elétron está se movendo para cada lado. Então, se você tiver uma ligação simples só e você quebrar isso aqui, né, você vai ser obrigado a colocar um elétron para cada lado e você vai ter isolados o radical A e o radical B. Então, a gente viu aqui o uso de setas curvas e meias setas. Tudo bem? Outra coisa que é importante é balanço de carga, tá? É uma coisa muito um descuido, né? A gente vê muito aluno esquecendo de balancear as cargas. Vou fazer uma reação aqui, uma reação simples para vocês visualizarem o que é essa questão de balanço de carga, o que é essa regra. Vou fazer aqui o que está escrito protonação do butanol, tá? O T-butanol, desculpa pessoal, saiu aqui. Vou mudar de cor, né, para variar um pouquinho. Esse T na frente do butanol, só falando um pouco de nomenclatura, butan significa 4 carbonos, ol significa que eu tenho um álcool, e o T significa de tech-but, significa que esses 4 carbonos estão fazendo isso aqui, ó. Eu tenho um carbono ligado a outros 3 carbonos. Então, isso que é o tech-but. Ol, então eu coloco OH aqui, tá? Todos os carbonos estão fazendo 4 ligações, beleza. O que é balanço de carga? Existem várias reações em que a primeira parte é a protonação. Ou seja, você vai pegar a molécula orgânica e jogar um ácido. H+, vai protonar ele. Vamos relembrar um pouco de reatividade aqui, já adiantando um pouco. Quem vai ser protonado, o carbono ou o oxigênio? O oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, tem pares de elétrons desemparelhados, então eles podem formar uma ligação com hidrogênio. Com próton, desculpa, com H+. O que vai acontecer? Eu vou formar, então, vou desenhar de uma maneira diferente.
eu vou ter o OH que tinha antes e o OH mais aqui. Ficou estranho, né? Mas é isso mesmo. Lembrando que o oxigênio tem dois pares, fica um par só, desemparelhado. E a carga formal aqui do oxigênio, usando a equaçãozinha, fica positivo. Tá? O que é balanço de carga? É isso aqui. Se você tem uma substância neutra, uma substância carregada positivamente, o saldo, quando você mistura, você reage, tem que ter esse balanço de carga mais um aqui, certo? E ela continua aqui. Muitas vezes essa reação vai para um outro caminho. Ela continua. Vamos supor que eu quebrei aqui, eu expulsei, eu vou fazer mais CN1, tá? Então você expulsa isso aqui, tá? O oxigênio está sedento por um par de elétrons, então eu uso esse par de elétrons para ir para o oxigênio. Eu quebrei a ligação, pessoal, tá? Deixa eu só mudar de cor para destacar mais essa seta. Então eu quebro essa ligação, par de elétrons vai para o oxigênio. Então eu faço a seta na direção do oxigênio. O que acontece? Eu vou ter dois produtos agora, quebrei uma ligação. Eu vou ter H3C ligado a C, esses aqui não aconteceu nada, tá? E eu vou ter HOH, água. Tá faltando alguma coisa, é o balanço de carga, pessoal. Então se você tem desde o começo uma espécie positiva, essa espécie positiva tem que estar até o final. Então se você não discriminou a saída dele, essa carga positiva tem que estar em algum lugar. Onde que ela está agora? Se eu usei o par de elétrons para estabilizar a carga positiva agora está aqui no carbono, pessoal. Então eu formei o carbocátion. Tá? Carbocátion terciário. E a água. Isso é balanço de carga. É uma coisa simples, é bem simples, mas que muita gente acaba se descuidando e acaba esquecendo de colocar a carga positiva. Tem gente que troca a carga positiva por negativa, tá? Então, vamos ver se eu consigo usar um exemplo com carga negativa. Só penso no ácido acético. Ácido acético mais OH-, por exemplo. Tá? Ácido acético aqui é neutro, hidróxido negativo. Então, o produto tem que ter um saldo negativo. Neutro mais negativo dá negativo, né? E aí, de novo, vamos pensar um pouco de seta curva. Esse aqui é a espécie... A gente precisa identificar o tipo de reação. Eu sei que vai ser uma reação ácido-base. Então, base ataca ácido. Então, eu identifico a base, identifico o ácido. Base geralmente é mais rico em elétrons, certo? Então, a espécie rica, esse aqui é a espécie pobre. Então, rico, esse par de elétrons aqui vai atacar a espécie pobre aqui. Se é uma reação ácido-base, é o ácido aqui. Quem que é o ácido em questão? O hidrogênio. Então, eu vou atacar o hidrogênio. Essa hidrogênio, já adiantando a próxima regra, o hidrogênio não pode ficar com duas ligações. Então, eu quebro essa ligação para ir para o oxigênio. Tá? Esse par de elétrons precisa ir para algum lugar. Aí foi para o oxigênio. Então, o par de elétrons que estava aqui sobrando foi transferido para o outro oxigênio. São reações bem simples, pessoal. Acho que tem alguém aí deve estar entediado, deve ter cansado de ver isso. Mas é mais para esclarecer os pontos aqui. Então, olha o que aconteceu. Continua neutro negativo. Tá? Então, não coloquem, se tem uma carga negativa atacando uma carga neutra, não coloquem uma carga positiva no final, pessoal. Isso é impossível ter, certo? Então, o saldo aqui desse lado tem que ser igual ao saldo, o balanço de carga que tem desse lado dos reagentes tem que ser igual ao dos produtos. Isso que eu quero dizer. Então, se você tem neutro positivo, você tem que ter positivo. E continua sendo positivo aqui, tá? Então, se tem neutro negativo, tem que ter negativo aqui. Igual o neutro aqui. E assim vai, tá? Se você discriminar, muitas vezes os livros discriminam a saída, por exemplo, a saída menos H2O, né? Aí você só deixa isso aqui. Ou menos H+, aí ele está tirando a carga da equação, tá? Mas de uma maneira
Para formalizar aqui, a gente tem que manter a carga tanto no reagente quanto no produto. Agora vamos fazer juntos a terceira regra, que é a regra dos 8 elétrons. Essas três equações aqui são reações, pessoal. Então vai acontecer uma reação aqui, vai acontecer, vou fazer em preto. Vai ter uma reação aqui, vai ter uma reação aqui, vai ter uma reação aqui. E eu estou chamando de letras aqui x mais, y menos. São espécies positivas e espécies negativas gerais, tá? Aqui pode ser um H+, ou pode ser alguma espécie positiva, mas tem além do H+. H+, um eletrófilo, tá? Pode ser um carbono positivo, certo? E aqui pode ser um Y-, sei lá, um H-, OH-, talvez, certo? Então pense um pouquinho, pessoal. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem o que vai acontecer nessas três reações. E vocês vão me explicar o que vai acontecer. Quem que vai atacar quem, tá? E essas três reações têm a ver com a regra dos 8 elétrons, a regra do octeto. Tá? Vou dar 2 minutinhos, aí eu chamo alguém. Vamos lá, pessoal. Alguém tem ideia? Alguém quer tentar fazer esse primeiro aqui? Professor, eu tentei, mas eu não sei se foi. Eu tenho bastante dúvida, na verdade, nessa área, mas eu posso tentar. Vamos lá, Priscila. Eu acho que o fósforo ele vai atacar o carbono. Uhum. E a ligação do carbono com o iodeto, os elétrons vão para o iodeto. Isso. Então vai ficar um pH3P, CH3, mais o iodeto. Isso. É isso aí mesmo, Priscila. Certinho. Tá? Para quem não entendeu, tem muita coisa diferente, né? Por exemplo, para começar essa estrutura aqui, pH3P, né? Esse aqui é um reagente de laboratório muito utilizado, chama trifenilfosfina. Oxi. Fenilfosfina. Tá? É um reagente de fósforo ligado a 3 pHs. pH, quando você tem um pH na estrutura, pessoal, é uma abreviação do grupo fenil. E o grupo fenil é aquele grupo aromático inteiro, grandão. Então é como se esse fósforo estivesse ligado a 3 aromáticos desses. Só que só pelo tempo que eu demoro para desenhar, é mais fácil desenhar assim, né? O fósforo, ele é da mesma família do nitrogênio, 5. Então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então ele tem um par de elétrons emparelhado, igual ao nitrogênio. Então eu desenhei ele para o extenso aqui. Eu vou desenhar para o extenso o carbono. Tem H, 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 I. Tá? A Priscila respondeu direitinho. Ela conseguiu identificar quem que é o rico, quem que é o pobre. O iodo, ele é bastante eletronegativo, né? Então ele tem nessa ligação carbono e iodo, a maior parte do par de elétrons aqui está para ele ser mais eletronegativo. Então esse carbono aqui é o pobre, ó. Quem está pobre aqui é o carbono. E esse fósforo tem um par de elétrons, então ele está com excedente de elétrons. A gente pode chamar isso de rico, isso aqui de pobre. Então, usando a notação da seta curva que a gente viu hoje, eu diria que a seta vai do rico para o pobre. O par de elétrons do fósforo vai em direção ao carbono, certo? Então, eu vou usar esse par de elétrons. O que significa esse ataque? Significa que esse par de elétrons vai ser usado para formar uma ligação entre o fósforo e o carbono. Então, redesenhando o produto. Fósforo. Outra maneira de representar o fenil, maneira antiga, é fazer esse símbolo aqui, tá? Eu vou fazer uma nova ligação, que eu vou representar até em vermelho aqui, tá? Esse vermelho vai ser a ligação formada com o carbono CH3, tá? Se vocês perceberem, essa nova ligação, o carbono ele ficaria com esse aspecto aqui. Esse carbono ficaria com 10 elétrons, certo? 2, 4, 6, 8, 10. Está errado.
Então, por isso que a Priscila comentou que tem que sair o grupo carbono e iodo. Por que não sai carbono e hidrogênio? Porque a ligação carbono e hidrogênio, a diferença de eletronegatividade é baixa. Então, o par de elétrons vai justamente para o átomo mais eletronegativo, que é o que ele consegue acomodar melhor a carga negativa. Então, a regra do 8 elétrons aqui é você não esquecer dessa seta a mais aqui. É você sempre respeitar que você está fazendo, está respeitando os 8 elétrons, tanto para todos os átomos, né? Com exceção do hidrogênio. O hidrogênio só faz uma ligação. Então sai aqui e aí você continua e escreve então que quebrei a ligação carbono e iodo e formei isso daqui. Certo? Tá certo isso? Quase. Então eu tiraria um pontinho porque a gente esqueceu do balanço de carga. Eu tenho uma espécie neutra. Pessoal, tô bem perto aqui do botão. E outra espécie neutra. Certo? Neutro e neutro. Se eu tenho uma espécie negativa, o que falta aqui para contrabalancear essa carga negativa para dar neutro? Eu preciso de uma carga positiva aqui. Tá? A carga positiva vai estar no fósforo, porque o normal do fósforo é fazer 3 ligações. Quando ele faz 4, significa que ele está com uma carga formal positiva. Então agora isso aqui é positivo. E o que eu tenho aqui é um sal. Né? E esse sal que é usado bastante para fazer reação de Wittig. É uma reação bem antiga, mas bastante importante. Legal. Obrigado, Priscila. Agora vamos para o próximo. Desse outro aqui, BH4 menos com X+. Alguém tem alguma sugestão? A Gabriele, vamos ver o que a Gabriele escreveu. O BH4 menos ataca o X+, pode... Meu mouse aqui tá. O BH4 menos ataca o X+, podendo, fala que será um H+, formando BH3 e H2. Ótimo, tá? O que o mais desinformado poderia achar, se a gente não respeitasse os 8 elétrons. Eu tenho uma espécie negativa, uma espécie positiva, certo? Ah, eu lembrei, eu aprendi hoje que rico ataca pobre. Esse aqui está rico, esse está pobre. Eu poderia ter feito... Professor, não poderia simplesmente fazer isso? Se você simplesmente fazer isso, a carga negativa está no boro, ataca o X, e aí eu vou ter o B com 5 ligações, né? Cargas opostas se atraindo, simplesmente. Conceitualmente, a gente está ferindo a regra do octeto. Tá? O boro não pode ficar com 10 elétrons. Né? A gente precisa respeitar a regra do octeto. Tá? Então não está certo. Apesar dessa ideia de rico atacar pobre, está... Tá? Então o BH4 ele é um reagente um pouquinho diferente dos outros, porque ele é um reagente derivado do boro, e o boro ele é o caso atípico, né, da família 3A, que só faz 3 ligações. Né? Então, se você tiver... existe o BH3, certo? Que seria a estrutura neutra do boro com hidrogênio, mas esse boro ele tem 3 elétrons, mas ele tem orbital P vazio. Então, se você fizer a distribuição eletrônica, tudo tal, você vê que vai ter um orbital P vazio. E esse orbital P vazio faz com que esse boro, que antes está planar, eu vou desenhar o orbital P vazio aqui, ele consegue acomodar mais um par de elétrons. Por isso que existe o BH4-, tá? Só contando a história rápida aqui. Então, o que acontece? Tá? Se você tiver um X+, por exemplo, um H+, o que acontece? Na verdade, então, esse par de elétrons que ele recebeu a mais vai ser usado para atacar o H+, certo? Então, o que ataca é a ligação, é como se isso aqui, o BH4- fosse
uma espécie de hidreto que eu estou atacando, mas não é necessariamente hidreto, tá? É o H com um par de elétrons atacando o H+. E aí a Gabriele acertou as estruturas dos produtos. Eu botei BH3 mais H2. Neutro, neutro, negativo, positivo, o balanço de carga está certinho, tá? Então essas reações é mais para tentar alertar vocês da tentação de você simplesmente juntar carga positiva e negativa. Não necessariamente isso vai acontecer, tá? Nesse último exemplo, alguém tem alguma sugestão? A gente está indo bem no ritmo bem devagar, tá, pessoal? Então, esse comecinho tá bem, pode ser simples para alguns, mas a tendência é o nível da aula aumentar exponencialmente, tá? Então, nesse último aqui eu vou fazer. Eu tenho o NH4, eu vou desenhar sem a geometria, tá? Mais Y-, vamos pegar... Dá uma falsa sensação de você atacar isso no nitrogênio. Isso é muito comum em provas de alunos de graduação, né? Que não teve muito contato com química orgânica. Ah, vou juntar isso, B negativo com positivo, certo? Tá errado. Por quê? Se você juntar esse H- com o nitrogênio vai ficar com 5 ligações. Então aí você está ferindo a regra dos 8 elétrons. Então você precisa então então esse Y- ele vai ter uma outra função. Então ao invés de ele atacar o nitrogênio, ele vai atacar o hidrogênio, né? E o hidrogênio, essa ligação aqui o par de elétrons dessa ligação vai para o nitrogênio. Então, ao invés de uma reação nucleófilo-eletrófilo, vai ser uma reação ácido-base, tá? Então, se o nitrogênio não consegue acomodar o par de elétrons, quem vai acomodar o par de elétrons vai ser o hidrogênio, uma reação ácido-base. Então, aí você vai ter o NH3 mais HY. Tá? Vai ter o HY aqui no final. Nossa, deu pau aqui no PowerPoint, pessoal. Tudo bem? Dúvidas? Então, as 3 regras principais aqui, principalmente na hora de a gente descrever mecanismos de reações ou mostrar como que a reação acontece, é sempre cumprir essas 3 regrinhas básicas aí, tá? A regra do octeto, balanço de carga e o uso correto das setas, tá? Se você errar uma coisa, você erra o resto, praticamente, né? Então, todo o mecanismo vai pro saco, tá? Então você tem que usar essas 3 regras sempre em conjunto, de maneira correta, simultaneamente, tá? Não tem como você errar uma coisa e acertar outra, tá? Quer dizer, só errando uma coisa você vai acertar o mecanismo. Isso é quase impossível, tá? Bem, pessoal, isso é o que eu queria falar na aula de hoje. Eu falei bastante, mas eu pretendo falar menos nas próximas aulas. Só queria terminar com essa sugestão de leitura. Eu não sei se está funcionando esse link ainda. Esse aqui é um candidato a fármaco. Eu não sei que pé que está hoje, tá? Que foi mais difícil de ser sintetizado. Foi o grupo do Kishi, tá? E você vê a grande dificuldade de sintetizar por causa da estrutura. E aí conta a historinha de como foi difícil fazer isso, como que isso foi feito, tá? 109 etapas de síntese, tá? E mesmo assim, será que ele vai ser usado como fármaco? Então, né? Parece que sim, tá? Por mais difícil, custoso que seja, imagina o custo de fazer esse fármaco, né? Você demorou quase 109 etapas e conseguiu reduzir em 92, mas mesmo assim deve custar muito caro isso, para fazer isso em grande quantidade, tá? É a sugestão de leitura rápida aí para quem estiver mais interessado. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. A gente se encontra então na quinta-feira no mesmo horário. Eu vou estar aqui com a segunda parte da aula. A aula que vem também vai ser bastante blá blá blá. Mas vamos ver se a gente faz mais coisas juntos aí, tá?
Dúvidas? Tudo certo, professor. Tá joia. Tudo certo, professor. Valeu. Tudo certo. Valeu pelo feedback, pessoal. A gente se vê então na quinta-feira. Até mais, pessoal. Bom almoço. Até quinta. Até Até mais, quinta, professor. professor. Tchau, Até tchau. mais, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Tchau. Tchau. Oi, Renan. Ele levantou a mão, mas acho que é para dar tchau. Tchau.